Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista. Sejam muito bem-vindos. 0-0 entre Sport e Atlético Goianiense. Resultado ruim para as pretensões do Sport na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O placar não foi condizente com a expectativa do torcedor, que mais uma vez fez a sua parte, foi à Ilha do Retiro e viu uma equipe com muitos problemas para a criação de jogadas. Defensivamente até se portou bem, mas lá na frente não cumpriu mais uma vez o seu papel e não saiu de um empate sem gols diante do Dragão. A partir de agora a gente vai trazer detalhes desta partida. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Taticamente, a gente percebeu as alterações que o técnico Anderson Moreira tentou dar à equipe do Sport. Uma composição diferente, fortalecendo o lado direito com a presença de Fabinho e de Rosales. Uma zaga que, como dito há pouco, se portou bem dentro das circunstâncias do jogo do Atlético Goianiense, que era esperar mais o Sport no seu campo de defesa e tentar as jogadas em velocidade. O Sport, com a posse de bola, fazia uma linha, uma saída de 3, pela direita Fabinho, Chico pela esquerda, Rafael Thierry por dentro, Rosales praticamente jogando como um ponta pelo lado direito, tendo Filipinho na ala esquerda, por dentro homens de marcação, tanto o Felipe como o Fábio Matheus, que também reforçavam esta marcação quando o Sport não tinha a posse da bola. Jorginho encostando no Diego Souza, que também estava encostando no Edinho. Era um Sport variando num 3-5-2, num 3-4-3, um Sport que tentou, de uma certa forma, dar perigo à equipe do Atlético Goianiense em jogadas isoladas. Nada trabalhado. É um Sport que chegou em laterais, em finalizações de fora, equivocadas por sinal, e um Atlético Goianiense que também abusou das bolas alçadas à área. A gente percebeu que a equipe de Goiânia também teve uma postura um pouco mais precavida. Na noite de hoje, um Gustavo Coutinho que não atuou da maneira como o torcedor do Dragão imaginou, muito bem marcado. A liberdade mesmo ficou para o seu armador. Shailon, para mim, teve muita mobilidade, porém o último passe, aquela última bola do Atlético, acabou não encaixando no jogo desta noite. O jogo que passou muito pelos erros individuais de ambos os lados, principalmente pelo lado do Sport. A gente viu, por exemplo, erros de Felipe, erros individuais de Fábio Matheus, a própria participação do Edinho bastante questionável no jogo de hoje, uma partida bem abaixo dessas peças, e em contrapartida um Diego Souza pouco acionado. Não digo que a partida do Diego tenha sido ruim, mas uma partida onde o camisa 87 não recebeu uma bola em condições de finalização. Bolas que foram escassas ao longo do jogo, nitidamente que no segundo tempo o Sport teve chances até de abrir o placar, não conseguiu. Bolas nos pés do Fabrício Daniel, que foi acionado na segunda etapa, uma chance com Wagner Love, muito clara também, ele poderia ter rolado para trás e dado as devidas condições para o companheiro de equipe. Então foi uma equipe do Sport que mais uma vez sucumbiu pela falta de repertório. O Sport é uma equipe que abusa dos cruzamentos à área, é uma equipe que arrisca muito de fora, e hoje a individualidade, aquela tomada de decisão na última bola, a bola que poderia ser a bola do jogo, a bola da vitória e consequentemente do encaminhamento do acesso, queimou nos pés dos jogadores rubro-negros. Faltou aquele cara que chamasse a responsabilidade e que de fato arrematasse para o gol do bom goleiro Ronaldo. No primeiro tempo ele praticou duas boas defesas que garantiram o 0 no placar. E como tem domínio de área o goleiro Ronaldo, consegue trabalhar com os pés, povoar bem, antecipar em algumas situações. Hoje a titularidade no gol do Sport foi de Jordan, que até em duas oportunidades operou ali duas defesas importantes para a equipe rubro-negra. E no mais, foi um jogo de equilíbrio.
o que deu para perceber foi que não houve um domínio total do Sport, mesmo tendo a equipe rubro-negra pernambucana a maior posse de bola, mas um Atlético Goianiense que também, dentro de suas características, conseguiu chegar ao ataque e levar perigo à meta rubro-negra, que, como eu até ressaltei há pouco, a defesa do Sport se comportou bem. Eu particularmente gostei, né, da zaga, principalmente do Rafael Thierry, recuperando, né, aquela sua condição de capitão da equipe, boas intervenções em arremates, principalmente de média distância, de jogadores da equipe do Atlético Goianiense. Né, foi um zagueiro que deixou boas impressões desse jogo de hoje. Faltou mesmo o tal repertório ofensivo, de uma equipe que esbanjava isso, né, com muita naturalidade ao longo da Série B e que nesta reta final tem muitas dificuldades de atacar. É uma equipe do Sport que explora muitos lados do campo, né, jogadas que já estão, por exemplo, manjadas, né, até pelo próprio adversário, e não foi diferente hoje, diante de um Atlético Goianiense que já tinha a noção, né, de como o Sport iria atacar, de quais seriam os artifícios, as maneiras com as quais seriam utilizadas pela equipe rubro-negra. Sobre o placar, minha gente, um 0-0 prejudicial na briga pelo acesso. O Sport fica com 60 pontos na quinta posição, podendo ser alcançado por outras equipes e se distanciar ainda mais da parte de cima da tabela, com o término da rodada. O que pode acontecer, por exemplo, uma vitória do Novo Horizontino, né, diante do Vitória. O Novo Horizontino vai aos 60 pontos, esse jogo que acontece no domingo, o Novo Horizontino atuando em São Paulo. Né, outras equipes que também podem alcançar o Sport, como o Guarani, como o Mirassol, equipes que estão na parte, né, ainda de baixo, né, da classificação, ali sexto, sétimo, oitavo lugar, né, e isso pode colocar o Sport numa situação muito perigosa, tendo em vista que a rodada ela prossegue, né, com os principais concorrentes entrando em campo. A rodada se iniciou nesta sexta-feira, muita gente ainda para jogar, para fazer os seus jogos, né, e o Sport podendo se distanciar consideravelmente, faltando 2 partidas. O Sport agora com 60 pontos, né, o Sport com um duelo dificílimo em Salvador diante do Vitória. A Vitória que não veio hoje, o Sport vai ter que agora, pressionado, ir até a capital baiana em busca desse resultado, até porque contra o Sampaio Corrêa o Sport terá a obrigação de que com 1-0, com 2-1, um gol contra, buscar a vitória de todo jeito. Se é que o Sport, na última rodada da Série B, chegará com condições de classificação à elite do futebol brasileiro, pela dinâmica com a qual a Série B pode proporcionar na classificação a equipe do Sport. Né, Anderson Moreira tentou de várias maneiras hoje, né, não concordei até com a saída de Diego Souza naquele recorte da partida. Para mim, as substituições poderiam ter sido de Edinho e de Felipe, né, jogadores que destoaram no primeiro tempo, mas ele optou, né, não pela entrada de Wagner Love para jogar junto com o Diego Souza, mas um atacante por outro. Né, e isso talvez não tenha sido a escolha tão correta naquele recorte de partida. Né, poderia ter segurado um pouco mais, ter aguardado, né, até mesmo para que o que os dois poderiam ter produzido. Quem sabe um Wagner Love jogando um pouquinho, vindo de trás, um Diego Souza como um definidor, assim como ele se posicionou na primeira etapa. Não foi isso que a gente viu, né? A entrada do Wanderson, muito pelo que aconteceu na partida lá em Mirassol, quando ele entra e acaba marcando um gol naquele finalzinho de partida. Não vi tanta convicção na entrada de Wanderson naquele momento do jogo. Né? E a alteração no lado esquerdo, a saída do Filipinho, a entrada do Natan, talvez ali ele pudesse ter sido um pouquinho mais ousado, trocou um lateral por outro, quem sabe ali mais um atacante, mais um jogador, né, ofensivo, né, porque o Sport necessitava do resultado. Não que a equipe do Sport não tenha, né, passado por algumas situações de exposição. O Sport ficou exposto principalmente na reta final de partida, mas ainda não foi o suficiente para furar o bloqueio, muito bem feito até, a estratégia do Atlético Goianiense, que acaba funcionando nesse jogo da Ilha do Retiro. Eu vou querer a opinião do torcedor rubro-negro a respeito desta partida, sobre esse empate, esse 0-0, chato, porque o Sport agora vai ter 2 decisões pela frente e com a obrigação da vitória. Vai se desenhando um cenário bem complicado em se tratando de acesso.
Esqueçam essa história de título. O Sport hoje ser um terceiro, um quarto colocado é uma vitória por aquilo que a equipe está deixando de produzir em campo. E você, o que é que acha do Sport nessa reta final? Vai até Salvador? Consegue a proeza de bater o Vitória? Será que o Sport na última rodada chega com chances de vaga à Série A? Comenta à vontade, se inscreve no canal. Este é o canal do futebol pernambucano. Voltando, cenário novo, trazendo aqui as atualizações dos nossos clubes para o nosso torcedor. Um forte abraço a todos. Não deixa de comentar, não deixa de se inscrever, deixa o like nesse conteúdo e a gente vai se falando. Até mais!